Olha essa árvore gigantesca aqui. Existe uma teoria. Por que eu digo que é teoria? Porque não há uma comprovação absoluta, prática, material, de que existiu um povo ou um conjunto de povos chamado de povos indo-europeus. Esses povos indo-europeus, eles existiram há cerca de 5 a 6 mil anos atrás. 5 a 6 mil anos atrás, no que a gente conhece hoje como Ásia Central, ali mais ou menos onde hoje é a parte central da Rússia. Onde hoje não existia Rússia, não existia língua russa, não existia nada nessa época, tá, pessoal? Não existia nem Roma. Nem Roma existia nessa época, não existia nada. Nem a Grécia antiga, que a gente conhece, também não existia. Isso é tudo antes das grandes civilizações que a gente conhece. Existiu um povo, ou um conjunto de povos, a gente não tem certeza, chamado de povos indo-europeus. Tá? Esses povos indo-europeus começaram a se espalhar por várias regiões. Desde a Índia, veja, estou falando de Índia, lá no subcontinente indiano, Ásia, passando pelo Irã, que é região do Oriente Médio, mas no continente asiático, e grande parte da Europa. Então, esses povos começaram a se espalhar durante séculos e séculos e séculos. E esses povos, nessas migrações, começaram a desenvolver outras famílias linguísticas, mas todas oriundas, todas originárias desse início indo-europeu, desse embrião indo-europeu, que existia um idioma indo-europeu, que a gente chama de proto-indo-europeu, que é esse idioma como se fosse um idioma originário de todas essas línguas, de todos esses idiomas que estão aqui. Professor, aqui estão todas as línguas europeias? Não estão, mas está a maioria das línguas europeias aqui. Está todas as línguas asiáticas? Não. Está uma minoria de línguas asiáticas aqui, tá? Então a gente vai entender. Desse indo-europeu, desse embrião, de 5 mil anos atrás, começaram a surgir famílias linguísticas. Grandes famílias linguísticas. Como, por exemplo, o indo-iraniano, que deu origem a vários idiomas, mas dois principais aqui, o sânscrito, falado na Índia, e o persa, falado no Irã. O idioma que o Irã fala hoje, lógico, há muitas modificações do persa dessa época e o persa moderno, mas o idioma persa é um idioma indo-europeu que surgiu uma família chamada indo-iraniana, que deu um subgrupo para as famílias iranianas e surgiu o persa dentro dessas famílias iranianas. Esse quadro aqui está resumido. Se a gente for destrinchar cada família dessa aqui, a gente vai ter ainda subfamílias aqui dentro, tá? Aqui é um quadro simplificado para a gente entender apenas essa lógica. Indo-iraniano. Indo quer dizer vem da relação com a Índia, né? Na Índia existe um grande rio chamado Rio Indo, que essa relação, sempre que você vê Indo, muito provavelmente vai estar falando relacionado aos povos indianos ou à civilização indiana. E iraniano ao Irã. O que hoje é chamado de Irã, mas que por muito tempo foi chamado de outros nomes. Império Persa e etc. Tá? A gente não vai entrar nisso aqui agora. Existiu também uma família chamada de helênica, a família das línguas helênicas, que desta família existiram vários idiomas. O maior deles, o principal deles, o grego. Olha, então, grego e persa vindos da mesma origem comum indo-europeia. Vê que loucura. Grego e a língua dos iranianos, lá no Oriente Médio. Tem o mesmo embrião. Outra família, ítalo-céltica. Dentro dessas famílias ítalo-célticas, existia uma subfamília chamada de línguas itálicas. E dentro dessas línguas itálicas existia, por exemplo, o umbro, o osco e várias outras. E o latim. O latim, ele surge do povo indo-europeu, passando para a criação de uma outra... Isso com séculos, tá? De desenvolvimento das línguas. Ítalo-céltica. Dentro das famílias ítalo-célticas, criou-se dois ramos, das línguas célticas e das línguas itálicas. Dentro das línguas itálicas surgiu o latim. Dentro do latim, falado no Império Romano e disseminado pelo Império Romano,
surgiu o latim clássico, e a gente vai falar de variações desse latim, que não são exatamente o latim clássico, e o latim vulgar. Eu vou chegar nessa parte aqui. Nós temos um trecho da aula que é só sobre isso aqui, tá? Aqui eu só estou dando um panorama geral. E dentro do latim vulgar, veja a sequência da seta. Seta para cá, itálicas, seta para cá, latim. Do latim, latim clássico, latim vulgar. Do latim vulgar surgiram as línguas românicas. Ou o conjunto delas pode ser chamado também de romance. Romance não no sentido de romântico, de questão literária ou musical, não. Romance aqui tem um caráter do coletivo, do conjunto de línguas românicas. Então, o latim vulgar deu origem a um conjunto de línguas românicas, como, por exemplo, o romeno, o italiano, o francês, o espanhol, o galego-português. E o galego-português foi um idioma medieval, a gente vai falar dele também. Surgiu o português e outra língua chamada galego. Olha a sequência para chegar até o português, que ainda não é o nosso português. Existe o português arcaico, o português moderno e etc. Ou seja, veja a sequência bem resumida, bem topificada dentro de um esquema meio que genealógico aqui, né, da origem dos nossos idiomas. Mas veja que todos esses idiomas aqui, olha, são idiomas românicos, vindos do latim vulgar. Ó, aqui temos outras famílias, balto-eslávica, que deu origem ao russo, polonês, ucraniano, ou seja, vários outros idiomas. A família germânica, que deu origem ao holandês, inglês, alemão, o dinamarquês, o sueco, o norueguês, o islandês, todos esses são línguas germânicas. E que hoje todos esses usam o alfabeto latino, que são as letras que se usa para escrever o seu próprio idioma. Qualquer dúvida sobre esse esquema que você está vendo aqui, você vai poder baixar essa apresentação e você vai poder ver com calma. Mas qualquer dúvida sobre esse esquema aqui mais abrangente, coloca aqui nos comentários, tá bom? E onde é que surge o idioma latino? O latim, mais especificamente. Perceba, não são as línguas itálicas que tá aqui, mas o latim especificamente, que línguas itálicas tinham várias. Olha, aqui o exemplo desse esquema que tem umbro e osco e latim. Olha aqui. Latim, umbro e osco. São idiomas latinos. Existem outros idiomas latinos também. Agora perceba onde é que surge o latim. Aqui, na região do Lácio, onde está situada a cidade de Roma. Onde vai ser fundada Roma, naquele momento, a gente já conversou sobre isso no próprio curso, e é dentro dessa cidade de Roma e nessa região que vai surgir a língua, o idioma latim. Veja essa regiãozinha aqui. Olha o tamanho da região onde surge o latim e olha a abrangência que o latim ganhou no planeta.